oração por essa casa, por essa família. Isso. Agora eu peço que todos voltem para o lugar de vocês. Deixa só ele aí, por favor. Isso. Deixa só ele. Deixa só ele aí. Vem para perto de mim. Eu quero chamar aqui uma pessoa. Baixa um pouquinho, por favor. Isso. Cadê Fabinho? Vem cá. Isso, vem cá. Abraço ele. Quem foi que encontrou ele? A gente fazia horas que esperava em casa no dia do acontecido, né? E a gente não tinha notícia, não achava. E eu acho que foi os pais deles que passaram na BR e viram a moto e falaram pra gente, ó, tem uma moto assim. Sabia já, né? Aí a gente fez carreira lá pro local, eu e meu irmão. A gente chegou lá, já tinham levado Juninho, tava só a moto dele lá. E a notícia que a gente teve lá foi que Juninho tinha saído da morte. Né? Eu fiz carreira pra casa dos pais deles. A gente foi pro hospital juntos, né? E assim, eu não sei se ele já tinha tido essa notícia, mas lá sabia que ele tinha saído mal, né? E a gente foi com aquele aperto no coração, aquela agonia. Eu fiz questão de ir com eles, que é uma situação delicada. E chegando lá, o Juninho já tinha entrado lá e a gente ficou lá fora. Eu encontrei lá um rapaz que estava com um sogro lá, tinha quebrado a clavícula, uma queda, e ele trabalhava lá no hospital, mas não estava de serviço, né? E a gente querendo notícia, ele disse, eu vou lá procurar saber alguma notícia para dar a você. E esse rapaz foi um anjo, assim, que ele confortou muito. Ele conversou muito comigo, me confortava muito. Mesmo que ele falava as coisas sérias que ele vinha lá, mas sempre pedindo para ter fé em Deus, né? Que ia dar tudo certo. Ele veio lá de dentro, tinha falado que Juninho tinha sido atendido, né? E que a situação realmente era grave. E que esperasse mesmo, que não tinha, assim, muito o que falar, o que dizer. E a gente ficou naquela apreensão, acho que eles conseguiram entrar. E eu fiquei lá fora, né? E eu chorava escondido para ele não ver. Ia lá fora e chorava e rezava e pedia a Deus que desse força, que ficasse tudo bem. E ele, o rapaz que eu conversei, que eu conheci, ele disse, eu vi o pessoal que chegou com ele, o pessoal da SAMU, né? Quando ele saiu, eu tinha visto para tu saber alguma coisa. Teve uma hora que já depois de muito tempo, veio 3 pessoas assim, puxando uma maca ensanguentada. O pessoal lá, o enfermeiro, né? Tudo ensanguentado. E eu perguntei, pedi notícia de Juninho. E o rapaz que socorreu ele falou assim, ele disse, rapaz, foi coisa de Deus, a gente tá por perto para socorrer ele, porque por questão de minutos ele não estaria vivo. Aí falou que entubou ele no chão, ele foi entubado no local, falou que era um procedimento de risco, né? Tanto depois ele pegou uma bactéria, o negócio ficou mais tempo no hospital por causa disso, pneumonia. E assim, ele foi socorrido mesmo no chão, foi levado lá e eu não esqueço nunca, até tremendo, que o rapaz olhou para mim, ele não lembra do exato que ele falou, mas ele perguntou assim se eu tinha fé, se eu acreditava em Deus. Eu falei que sim, era um mundo de muita fé, e ele disse, foi reza, porque o que tinha de ser feito por ele tinha sido feito, e era só Deus na vida de Juninho.
E graças a Deus tem mais história, né? Que eu vivi assim muitos dias lá indo no hospital com tudo, né? Eu acho que ele resumiu tudo, mas a história é longa de quem passou esses 40 dias. Para os médicos que diziam, como ele disse, o atestado de óbito já estava feito, né? E os médicos, eu fui algumas vezes lá, as visitas, e os médicos sempre relatavam. E eles diziam que, isso já depois de alguns dias, quando o Juninho saiu do risco de morte, né? Eles diziam que ele estava ficando estável, mas que a gente, assim, não se... Como é que eu posso falar? Resumindo, eles falavam que o Juninho não tinha prazo para acordar. Não tinha. Era questão de... Podia passar 1, 2, 10 anos, eles não acreditavam que o Juninho ia acordar. Né? E quando o Juninho acordou, eles diziam que o Juninho ia ficar com sequela, não ia lembrar de nada, não ia saber. Ele já acordou sabendo de que era tudo, cobrando as coisas. Né? Então, assim, ele foi tudo contra os médicos. Esperavam, o homem surpreendeu todo mundo. E mais uma prova viva que Deus agiu na vida dele. Né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não pensaria, aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte. só um milagre. Mais uma vez, aquilo que parecia Juninho. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não pensaria, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Quem acredita no milagre, Jesus aplaude o Senhor. Jesus é maravilhoso. Aí eu pergunto para vocês aqui: Jesus tem um plano ou não tem um plano na vida desse jovem? Tem ou não tem? A vida dele agora pertence a Jesus, a Deus, a Jesus. Agora com você, Deus te trouxe da morte para você viver um amor tão lindo. E o meu acidente é parecido com o seu. Não chegou nessa proporção, não. Mas